Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula, né? Todas terças-feiras, o nosso encontro é com a matemática com a tia Gleice. E hoje, vocês sabem que dia é hoje do mês? Hoje é 10. O dia hoje é 10 do mês 8. E alguém sabe qual é o mês que nós estamos? O mês de agosto, né? Muito bem. Agosto, que é o mês que vem depois do mês das férias, que o mês das férias é o mês de julho, e do ano de 2021. Então, hoje é 10/8/2021. E o dia da semana? Terça-feira. Então, a tia Gleice conta nos dedos quando chega a segunda-feira, aí já é a terça, que é o dia do nosso encontro, o dia da matemática. Então, nosso conteúdo hoje, nós vamos estudar praticando mais a adição e a subtração. Então, hoje, nós vamos estudar essas duas continhas, pois a nossa atividade tanto vem a continha de somar, que é a adição, como a de subtração, que eu acredito que vocês já sabem bastante, mas nunca é demais, né? Adição. Adição é uma operação que consiste em juntar quantidades, somar. Diferente da subtração, né? Porque a subtração a gente tira e a adição a gente coloca para depois somar. Temos aí, Paulo tem 15 balas. Paulo tem 15 balas, tá aqui as balinhas de Paulo. E ganhou mais, olha aqui o mais. Deixa eu ajeitar aqui. 15 balas de Paulo e ganhou mais 10. Se ele ganhou mais 10, a gente vai juntar, não é? Com quantas ganhou mais 10 de sua mãe? Com quantas balas Paulo ficou? Aí aqui nós temos 15 balas mais 10 balas. Aqui está desenhado as balinhas. Desenhou 15 balas, depois desenhou mais 10. Depois que fizer isso, vai somar tudo, juntar todas as balas e somar, que vai dar um resultado aqui. Mas também eu posso fazer de outro jeito. Que jeito é esse, tia? Desse jeito aqui. Colocando um abaixo do outro, dezena abaixo de dezena e unidade abaixo de unidade. Aí depois é só somar. 5 mais 0. Ou 0 mais 5, tanto faz. Se eu tenho 0, eu coloco 5, eu vou ficar com 5. Ou 5 feio, deixa eu te ajeitar. 0 mais 5 é igual a 5. 1 mais 1, 2. Então, 15 mais 10 é igual a 25. Agora, vamos conferir na contagem. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Deu o mesmo resultado ou não? Sim, não é? Então, tanto nós podemos responder dessa forma, como também dessa outra forma, que dá o mesmo resultado. Então, com quantas balas Paulo ficou? Ficou com 25 balas.
Aqui é o que a tia explicou. Dezena, número, os números, quando a gente vai formar essa continha aqui, armar essa continha aqui, colocamos unidade abaixo de unidade e dezena abaixo de dezena. Temos aqui uma continha de menos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 menos quantas? 2. Se eu tenho 5, eu tirei 2, eu fiquei com... Aqui, ó. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho essas 5 e eu tiro esses 2 aqui. Ficou quantas florzinhas? 3, não é? Então, aqui é uma continha de subtração. Eu estou tirando. Se fosse de somar, ficaria qual o resultado aqui? Eu tinha 5, se fosse o exemplo, tá? Eu coloco 5 mais 2. Eu ficaria com quantos aqui? Qual era o resultado aqui? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, mais 2, 5, 6, 7. Então, o resultado aqui seria 7. Mas, como é uma continha de subtração de menos, o resultado é 3. 5 menos 2 dá igual a 3. Essa outra continha aqui é de mais. Então, de mais eu tiro ou eu boto? Bota, não é, tia? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. 3 flores mais quantas flores? Mais uma. Então, agora eu vou contar tudo. 1, 2, 3, 4. Então, 3 mais 1 dá igual a 4. Olha aqui, ó. Próximo. Vamos lá. Eu tenho aqui, acho que é uma borboletazinha. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Eu tenho 8. Essa continha aqui é de mais ou é de menos? De menos, de subtração. Então, eu tiro ou eu boto? Tira, né? Vai tirar quantas? Tirar 1. Então, 8 menos 1 dá igual a quanto? Eu tenho 8 aqui. Eu tirei só essa daqui. Então, fiquei com quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu fiquei com 7, porque 8 menos 1 dá igual a 7. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 aqui. Esse sinal é de mais ou é de menos? De somar ou de subtração? De adição ou subtração? Adição. Então, a adição eu tiro ou eu coloco? Coloca, né? Então, eu tenho 6 mais 2. 6 mais 2 dá igual a quanto? Vamos contar tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 6 mais 2 é igual a 8, porque eu coloquei os mais 2, né? Eu não tirei 2, eu coloquei 2 a mais. Agora, vocês vão abrir o livro na página 48, pois a atividade é na página 48, 49 e 50. E a tia vai explicar todas as questões. Questão 1. Questão 1. Calcule mentalmente as adições e complete os espaços a seguir. Item A. O resultado de 2 mais 5 é igual a quanto? Ou seja, 2 mais 5 dá igual, quanto é?
Você tem 2 e coloca mais 5, dá igual a quanto? Aí você vai colocar o resultado aí. B. O resultado de 4 mais 3 é igual a quanto? Ou seja, 4 mais 3 dá igual a quanto? Você vai colocar o resultado também aí no tracinho. Item C. O resultado de 1 mais 6 é igual a quanto? Ou seja, 1 mais 6 dá igual. Temos o nome mais e temos o sinalzinho de mais, que é a mesma coisa, tá? Questão 2. Observe o placar do jogo de vôlei e responda as questões a seguir. Temos aí o placar. Dupla A fez 12 pontos e dupla B fez 8 pontos. Aí vem o item A. Quantos pontos foram feitos nessa partida? Aí você vai somar os 12 pontos da dupla A mais os 8 pontos da dupla B. Vai juntar tudo e vai obter aqui o resultado. Item B. Quantos pontos uma dupla fez a mais que a outra até esse momento? Nessa hora aqui, você não vai somar mais, você vai diminuir. Por quê? Porque você vai pegar os 12 pontos da dupla A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E diminuir pelos 8 da dupla B. Por quê, tia? Porque pergunta quantos pontos uma dupla fez a mais que a outra até esse momento. Então, vamos pegar, tirar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a dupla fez 4 pontos a mais do que a outra. Então, esses 4 aqui você vai colocar nesse espaço aqui. Nesse espaço aqui. Quantos pontos uma dupla fez a mais que a outra até o momento? Então, é 4. Questão 3. Em cada caso, determine o total de pontos registrados nos dois dados. Então, você vai olhar quantos pontos tem cada dado e escrever os números aqui embaixo e fazer o resultado. A gente vai dar o exemplo de um. Aqui, nesse primeiro dado, tem quantos pontos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui tem 5. Você vai botar o 5 aqui. Mais quanto no outro dado? 1. 5 mais 1 dá igual a quanto? Igual a 6. Você vai fazer a mesma coisa com o item B e com o item C. Agora responda. Qual é o total de pontos obtidos nos 3 casos acima? Então, você vai somar tudo e vai dizer quantos pontos foram obtidos no total, né, dos 3 dados acima. Como é que você vai fazer isso? Você vai somar, né? Vai juntar. Você vai contar esses pontos, esses outros, todos os pontos e vai ter um resultado aqui, esse espaço aqui. Agora vamos lá para a página 49. E assim jogou 3 dados, como mostra a ilustração a seguir. Observe quantos pontos cada um está marcando. Temos aí 3 dados que Iaci jogou e temos aí o resultado. Item A. Qual foi a maior pontuação obtida por Iaci em um dado? Qual foi a maior pontuação?
Aí você vai dizer se foi a de 5, a de 2 ou a de 1. Você vai escrever o resultado aqui. Aí no item B, vai dizer qual foi a maior, né? A maior pontuação e a menor. No item B, quantos pontos se obteve no total? Então, no item B aqui, você vai somar os 3 pontos dos 3 dados. Questão 5. Complete corretamente com os sinais mais ou menos. Então, aqui você vai completar com o sinal de mais ou com o sinal de menos. Como assim, tia? Item A. Tem 3, né? Tem 3. Aí tem o tracinho, mais o 3. Tem outro 3. Tem o sinal de igualdade que deu 6. Então, 3, que dá igual a 6. Será que eu vou usar o sinal de mais ou o sinal de menos? Vamos ver aqui. Eu tenho 3. Eu sei que o resultado foi 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi 6. Eu tenho 3 e mais 3 embaixo. Embaixo não, ao lado, né? Será que se eu pegar 3 e colocar o sinal de mais, 3 mais 3 dá igual a 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tia, no item A, o sinal que eu vou usar é o sinal de mais. Porque se eu pegasse 3 e usasse o sinal de menos, menos 3, eu obteria qual resultado? 0, não era? Porque 3 menos 3 dá igual a 0. Mas no caso, o resultado é um 6. Então, no item A, o sinal que eu vou usar é o sinal de mais. Então, você vai fazer isso com todas as outras. Com o item B, com o item C, o item D, o item E e o item F. Você vai usar ou o sinal de mais ou o sinal de menos. Questão 6. Observe o dinheiro que Yaci e Isabela têm. Yaci tem esse valor aqui. Tem 3 moedas de R$ 1 e 2 moedas de 2 e uma moeda de 10. Se eu juntar 3 mais 2 mais 2 mais 10 dá igual a quanto? Vamos contar? Eu vou pelo número maior. 10 mais 2, 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 3, 17. Então, aqui, Yaci tem R$ 17. Tia, eu não sei contar assim que nem a tia. Você faz os tracinhos, você faz bolinha, você faz o que você entender, tá bom? Aí vamos o resultado de Isabela, os valores que Isabela tem. Isabela tem 2 moedas de R$ 1, uma cédula de R$ 5 e uma cédula de R$ 10. Vamos contar. 10 mais 5, 15. 15 mais 2, tô esperando. Eu ouvi alguém falar. 17. 17. Aí vem as perguntas. Item A. Qual é o valor que a Isabela tem? Aí você vai olhar o valor que a Isabela tem. Isabela tem quanto? 17. Então, você vai colocar aqui o 17. Item B. Qual delas tem a maior quantia em real? Aí você vai observar qual das duas tem mais dinheiro. Tia, todas têm um valor só, porque todas têm R$ 17.
Muito bem, crianças. Então, você vai colocar. As duas têm a mesma quantia, tá bom? Questão 7. O gráfico abaixo representa os pontos obtidos por dois pilotos de corrida em um campeonato. Aí tem aí o gráfico, pontuação no campeonato de corrida, o piloto, quem são os pilotos? É o Felipe e o Marcos. Temos aí os pontos, né? São os dados obtidos pelos organizadores do campeonato em junho de 2018. Aí temos aí, a tia tá dizendo aí, mas você vai estar em casa olhando o livrinho de vocês, tá bom? Que entende melhor. Temos aí o do número 1 até o número 9. Aí temos aí onde o Marcos parou, o número, a pontuação que o Marcos fez foi onde o carro dele está parado. E o Felipe da mesma forma. Item A. Quantos pontos Felipe obteve? Aí você vai olhar para o Felipe aqui e vai ver até onde o carro dele parou. Qual foi o número que o carro dele parou? Tia, foi no 9. Então, você vai botar aqui um 9. Aí vem o item B. Quantos pontos Marcos obteve? Aí você vai aqui olhar para o Marcos. Vai olhar para o Marcos e vai ver aonde o carro dele parou. Tia, o carro dele parou no número 7. Então, você vai botar aqui o número 7. Questão C. Quantos pontos um piloto obteve a mais que o outro? Então, você vai pegar os pontos do Felipe e vai diminuir pelos do Marcos. Como assim, tia? Você vai pegar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E diminuir quanto? Tirar quanto? Tirar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou quanto? Ficou 2. Então, você vai colocar o 2 aqui. Então, um piloto fez quantos pontos a mais do que o outro? 2 pontos, né? Entenderam? Agora você vai passar para a página 50. Questão 8. Durante alguns dias, Carlos observou o tempo e verificou se fazia sol, se estava nublado ou se chovia. Veja a tabela que ele montou com base em suas observações e responda às questões. Temos aí um gráfico também, né? Uma tabela, no caso. E colocou condição do tempo. Temos aí o tempo. O sol, uma nuvem e outra nuvem chovendo. Números de dias. No sol tem quanto? Qual é o número que tem no sol? 4. Na nuvem nublada? 2. E na nuvem chovendo? 2. Aí você vai responder o item A, B, C e D. Em quantos dias fez sol? Aí você vai olhar aqui. Quantos dias fez sol? Aí você vai botar aqui. Em quantos dias não choveu? Você vai olhar a nuvem que não está chovendo. Quantos dias foi? Você vai colocar aqui. Item C. Nesse dia aqui, nessa resposta aqui, deixa eu te explicar aqui uma coisa. Em quantos dias não choveu, você vai observar o dia de sol e o dia nublado. Que deu quanto? Os dois juntos. Que é os dias que não está chovendo. Tem o nublado, não é chuva, e o sol, que também não é chuva. Quantos dias não choveu? Você vai botar aqui. C. Ao todo, quantos dias foram observados por Carlos? Então, você vai contar os 3 números aqui, porque foram os dias que ele observou o tempo. 4 mais 2 e mais 2, você vai colocar aqui. E o item D. Escreva a adição que corresponde ao resultado do item C.
Então, nesse D, você vai botar o que a tia acabou de dizer. 4 mais 2, que dá igual. Aí você vai colocar aqui o resultado. Crianças, a questão 9 vocês não irão fazer hoje. Porque da questão 9 vai vir... A questão 9 é complemento dessa página 51 aqui. Para responder a página 51, é de acordo com essa 9 aqui, da página 50, tá? Então, na próxima aula, vocês irão fazer essa questão 9. Mas hoje vocês não façam a questão 9. Então, somente até a 8. Então, façam, respondam, manda a fotinha aqui para a tia. Se tiver alguma questão que vocês não entenderam, pode entrar em contato comigo, que eu estarei tirando a dúvida de cada um. Tchau, beijos, até a próxima. Tchau!